de trânsito saiu completamente do controle e terminou em morte. Isso foi lá no Cuiá. Nós mostramos aqui ontem e vamos agora esmiuçar para você. Matheus de Souza Soares, de 26 anos, morreu após ser atingido pelo ônibus. O impacto foi devastador. O caso é investigado como homicídio doloso, quando a intenção de matar. A cena provocou revolta e comoção na região. Acompanhe na nossa reportagem com ela, Jéssica Aquino. Tarde de quinta-feira, 23 de abril de 2026. Pânico e desespero na ladeira do Cuiá, em João Pessoa. A tentativa de homicídio aqui na ladeira do Valentino. Tem um caso de ferido aqui. Não foi acidente. Não. Tentativa de homicídio, viu? As imagens são impressionantes. O motociclista para a moto vermelha próxima à calçada. O rapaz desce do veículo, se abaixa para pegar algo e ameaça jogar contra o ônibus que trafega na rua. Em questão de segundos, o coletivo invade a contramão e atropela Matheus de Souza Soares, de 26 anos, que morreu ainda no local. Além dele, outras 2 pessoas ficaram feridas. O senhor, que eu acho que era o condutor da moto, e ele teve um trauma de face e uma contusão lateral no tórax, mas está estável, consciente, orientado, já foi inclusive conduzido pela R aqui dos bombeiros. E a segunda vítima parece que era o garupa dessa mesma moto, e já foi atendida pelo SAMU aqui de João Pessoa e teve provavelmente uma fratura no antebraço esquerdo e uma contusão na perna esquerda, mas consciente, orientado e fora de perigo. Teve uma briga de trânsito, né? E nessa briga, o motorista do ônibus teria passado por cima da vítima, que estava na motocicleta. A gente não teve como pegar o arrasto por causa da chuva, né? Como choveu, a gente acabou perdendo alguns vestígios, principalmente vestígios biológicos, né? Mas pelas as lesões da vítima, a gente sabe que ele foi arrastado pelo asfalto. Essas lesões foram em quais partes? Principalmente na cabeça, né? E teve arrasto por todo o corpo. De acordo com informações preliminares, o motivo do atropelamento foi uma briga de trânsito. Na delegacia, o motorista do coletivo afirmou em depoimento que não percebeu que o veículo havia passado por cima de Matheus. Ele relatou que não percebeu nenhum impacto no ônibus, nem sabia mesmo que tinha colidido em alguma coisa, e que lá na frente alguém de dentro do ônibus que gritou abateu alguma coisa, né? E aí ele veio direto para cá, liberou os passageiros e veio com o veículo sem prestar socorro ali no local, né? A gente achou estranho porque o ônibus, né, o impacto ocorreu na frente do ônibus. O ônibus tem um vidro muito grande, né, toda a frente do ônibus ali é de vidro, e causou um dano considerável. Então seria praticamente impossível não ter percebido aquela colisão, né? Então a gente solicitou de forma bem rápida imagens que foi prontamente respondidas pelo estabelecimento comercial, e a gente, né, analisando essas imagens, de fato a gente entendeu que se tratava de um homicídio doloso, que o veículo foi utilizado como instrumento desse crime. A esposa de Matheus disse que ele estava indo buscá-la no trabalho e que ela ficou sabendo da morte do marido pelo Instagram. Seu Ricardo foi me buscar às 4 horas da tarde que eu saí, ele foi me buscar. E eu falei para ele: amor, você já está em casa, não vá, eu volto de ônibus. Ele falou: deixa de show, você não sabe que eu vou. Eu vi a hora do acidente porque eu estava acompanhando ele pelo GPS, eu vi na hora que ele ligou a moto, que ele saiu, e ele ficou muito tempo parado na ladeira do Cuiá. Eu já fui me preocupando, não tinha visto nada ainda. Aí eu comecei a mandar mensagem: amor, cadê você? Tô preocupada, me atenda. E o celular dele chamava, chegava mensagem, mas ninguém atendia. Aí eu chamei o Uber pra vir saber o que tinha acontecido. Incerta, né? Eu vi um caminhão olhando, um trânsito
horrível. Quando eu vi no meu Instagram, eu conheci a moto dele jogada no chão, jogada no chão. Eu soube que era ele. Eu soube exato segundo, porque ele nunca deixa de me responder, ele sempre me respondia tão rápido. E agora, ele não tá mais aqui, eu vou chegar em casa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vai ter ele. O caso, inicialmente tratado pela Polícia Civil como um acidente, agora é investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. A ocorrência foi recebida pela Central de Flagrante como possível acidente de trânsito. Chegado ao local do fato, o delegado detectou algumas informações que se chamaram a atenção da polícia e a gente foi atrás dessas informações para confrontar elas. E a gente levantou imagens de câmera, ouviu no local ainda algumas testemunhas, que foram também ouvidas formalmente aqui na Delegacia de Homicídio e concluímos que não se tratava de um acidente de trânsito, mas sim, nem tampouco um crime de trânsito, mas sim um homicídio doloso, cujo veículo, um ônibus, foi utilizado como instrumento do crime. Ele foi autuado por homicídio qualificado, homicídio doloso qualificado e 2 lesões corporais na modalidade culposa. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa afirmou que não houve discussão entre o motorista do ônibus e o motociclista. Segundo a entidade, com base no relato do condutor, o veículo trafegava dentro do limite de velocidade da via, quando o motociclista teria caído à frente do ônibus, não sendo possível evitar o atropelamento. Agora, o que a família de Matheus quer é justiça. A gente quer justiça, porque o que foi feito não se faz nem com um cachorro, minha gente. Meu irmão aqui, novo, 26 anos, cheio de sonhos, projeto, tava começando a vida agora. Comprou o seu apartamento, ia comprar um carro, empreendedor, e esse infeliz passou por cima do meu irmão, então eu quero justiça. Eu estava deitada lá no sofá, eu estava deitada de lado, ele veio e deitou por cima de mim, disse: manhã, eu não quero mais. Deixa eu voltar para dentro da sua barriga, manhã. Eu disse: oxe, menino, isso não tem como mais não, porque trabalhar é muito cansativo trabalhar. Deixa eu voltar para dentro da sua barriga, eu não pedi para nascer, não. Eu não sabia que era uma despedida, mas foi. A gente espera justiça, que esse motorista pague pelo que ele fez, Porque a gente não pode botar um ônibus por cima de 3 pessoas. Pessoal, daqui a pouco eu dou minha opinião, sabe? Adiante, irmão, eu vou dizer o seguinte: a versão verdadeira nem a família disse certo, nem a cintura disse certo. Todos os dois lados estão contando uma outra versão para um fato diferente. As imagens falam por si só. Se aquela ameaça de jogar alguma coisa foi uma defesa do motorista, não sei. Ele poderia ter feito outra coisa, não sei. Agora, sem julgar nada, a família está dizendo uma coisa e a Cintu, que é os ônibus, estão dizendo outra. A imagem é como se fosse uma imagem por IA, inteligência artificial. O que dá para ver é que antes do ônibus chegar, o rapaz para a moto, pega algo, que eu não sei se era uma pedra, e vai para frente do ônibus. E dá para ver, olha agora, observe, tá vendo? Agora, se essa manobra do motorista foi a correta, é outro fato, não é? Nem o ônibus vinha na reta dele, nem o rapaz estava na calçada. Então, as duas versões aí, de um lado e outro, não está batendo com a imagem. Mostra aí de novo, Cacau, a imagem. Mostra aí pra gente mostrar, vai. Veja aí, o ônibus vinha, aí ele sai, e vai jogar, tá vendo? Agora, era necessário o ônibus fazer o que fez, o motorista, na verdade? Ele poderia ter aplicado freado o ônibus e era necessário isso também? Eu estou falando dos dois lados. Agora, na versão da família e da empresa de ônibus, está contando uma história diferente. Se você não mostrar a imagem, vocês não é o mesmo fato. Não é o mesmo fato.
houve sim uma discussão. Por que o rapaz iria jogar algo no para-brisa? E por que o motorista fez uma queda de asa para a esquerda e deu a manobra à direita? Observe, ele pegou algo, né? Ele entra na faixa da pista, você tá vendo? Ou seja, ele foi atropelado no leito da pista. Fato. O motorista, por que não fez uma outra manobra? Por que não freou o ônibus para evitar esse impacto? Também. O que eu estou querendo dizer, sem julgar que um está certo e o outro está errado, ou o outro está errado e o outro está certo, é que as duas versões que estão dizendo aí, da Cintu e da família, não é a mesma do fato aí da imagem. Parece que é desassociado. Observem, o ônibus vinha reto, Aí ele puxa para a esquerda. Por que ele não continuou na esquerda um pouquinho mais, não é? Não sei. E o outro, o que é que ele ia jogar no ônibus? Ou não iria jogar, era só fazer o medo. Observe, agora. É a história, né? Não estou julgando o mérito. Quem vai julgar é a justiça, a perícia. Eu disse a vocês ontem, o que vai definir o entendimento aí, as imagens. E as imagens estão aí para mostrar para todo mundo. Olha aí. O motorista era para ter dito o que aconteceu. Mas dizer que foi acidente. Aí não foi acidente. Ele jogou o ônibus para cima da pessoa. Se foi uma legítima defesa ou não, é outro entendimento. Olha, ele partiu para o meio da rua, tá vendo? Agora, era necessário o motorista me fazer isso? Eu estou querendo que você entenda. Porque se você escutar só a versão de um lado, vai dizer, não, o rapaz foi atropelado na calçada. Não foi. E o ônibus também dizer, não, eu vinha numa linha reta, também não vinha. Ele fez uma manobra à esquerda para dar a chamada queda de asa, uma foice. Nossa equipe esteve agora há pouco lá no bairro dos Ipês,